Uma vez mais, bom dia. Hoje já oramos pelas mães, já lembramos a importância delas na nossa vida. E há uma pergunta que a mãe lá em casa muitas vezes faz. E quando digo mãe, estou a falar da mãe lá de casa, não é? Da Teresa. E é acabarmos de almoçar e ela perguntar: o que é que vocês querem para jantar? Ninguém pensa no jantar logo a seguir ao almoço, não é? O que é que vocês vão querer para jantar? Ou então, acabar de jantar e perguntar: amanhã o que é que vocês querem para o almoço? Portanto, antecipando já, para se preparar, evidentemente, aquilo que deve dar à família. Essa é uma das preocupações, muitas vezes, que nós temos na família. É o que é que vamos comer, não é? E às vezes não é o que é que vamos preparar para comer na próxima refeição, às vezes é, algumas famílias, o que é que teremos para comer, não é? Algumas têm grandes dificuldades e por isso mesmo sabemos que é uma preocupação que as pessoas têm. Mas há quem tenha preocupações com comer, há outras pessoas que têm preocupação com o que vão vestir, que há dias eu falava com alguém acerca das gravatas. Nós agora já não usamos muito as gravatas, mas eu tinha um problema sempre resolvido quando tinha apenas uma ou duas gravatas, porque nessa altura era sempre aquela que ficava. Quando nós temos 5, 6 ou 7, ficamos ali tempo a pensar o que é que eu vou, qual é que vou ficar, não é? Qual é que vou usar? Às vezes nós estamos assim ocupados nas decisões sobre o que comer e sobre o que vestir, mas muitas vezes ficamos não ocupados com isso, mas ficamos pré-ocupados. Há situações em que nós já ficamos ansiosos sobre o que é que vai acontecer amanhã, sobre o que é que vamos comer, se vamos ter que comer, se não vamos, se vou ter trabalho, se não vou ter trabalho, vou ser despedido, não vou ser despedido. Ficamos muito ansiosos com o futuro. E isso cria-nos problemas a nós e às vezes cria problemas também às pessoas que estão connosco, à nossa volta, porque nós vamos como que contagiá-las com a nossa preocupação, afetá-las também com a nossa preocupação ou com a nossa tristeza. E eu hoje gostava de, na sequência das mensagens que estamos a falar aqui em Lucas 12, falar sobre este tema que Jesus também abordou. Ele abordou sobre a ansiedade, sobre a solicitude da vida, a preocupação. Eu creio que é uma mensagem que os irmãos não procurariam ou não necessitariam de ouvir, porque ninguém aqui vive preocupado, ninguém aqui tem momentos de ansiedade, ninguém aqui passa por essas situações, não é? Mas o que é que Jesus disse? Então vamos ler em Lucas capítulo 12, o versículo 22. Lucas 12, 22. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais preocupados, ansiosos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo
buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas e fazei para vós bolsas que não se envelheçam. Tesouro nos céus, que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Preocupação, medo, são temas que Jesus tem estado a abordar neste capítulo. Ele falou para não termos medo dos homens, mas temermos a Deus. Também tinha falado naquela parábola do rico, do louco, sobre a loucura de confiar nas coisas deste mundo, na abundância que os celeiros têm. E agora vai-nos falar também da loucura deste mundo de viver preocupado com o que não se tem. Se repararem, antes era um rico preocupado com o que tinha, não sabia o que havia de fazer. Agora é um pobre preocupado com o que não tem. E o que Jesus está aqui a dizer é que não é a nossa condição financeira que determina a nossa fé, mas a nossa confiança em Deus. O que Jesus está aqui a dizer é que a avareza tanto pode estar no rico como no pobre. O coração pode estar, tanto o coração do rico como o coração do pobre, pode estar nas coisas materiais. Se fizermos dessas coisas o nosso tesouro, então é aí que estará o nosso coração. Então hoje vamos falar um pouco sobre a ansiedade com estas coisas. Não apenas as coisas que têm a ver com comida e com bebida, mas com tudo aquilo que nos deixa ansioso, com tudo aquilo que nos deixa preocupado. E nós vivemos momentos em que as pessoas, por causa da insegurança em que o mundo se encontra, a instabilidade, nós nunca sabemos aquilo que vai acontecer, nunca sabemos qual será o nosso futuro, mas continuamos a achar que nós controlamos todas as situações. Semana passada eu falava nisso. Nós não controlamos nada. Fazemos planos e depois fica tudo frustrado. E durante a semana ficamos todos apagados. Não é? Todos tínhamos planos para aquele dia que não se concretizaram porque eletricidade faltou durante horas e horas e horas em Portugal e Espanha e parece que em mais alguns países. Mas a verdade é esta, meus irmãos. Deus às vezes lembra-nos da pior maneira para nós aprendermos que nós não dominamos nada, que nós não controlamos nada. Mas mesmo assim, nós ficamos ansiosos e preocupados achando que nós conseguimos alterar alguma coisa. Porquê que ficamos preocupados? Porquê que ficamos ansiosos? Irmãos, a preocupação, nós olhando para este texto, podemos ver que a preocupação resulta de uma visão errada sobre a vida. Muitas vezes nós temos o nosso foco em coisas que não é a vida. Jesus mesmo disse, a vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que comer e do que beber. Depois podemos pensar assim, mas isso é fácil dizer para quem tem comida e para quem tem bebida, para quem tem o que vestir e o que calçar. Não, esse é um princípio bíblico que Jesus nos diz. A vida é muito mais. A avareza é do rico e do pobre, porque ambos procuram segurança nas coisas materiais. O materialismo é igual do rico e do pobre, porque ambos procuram segurança, firmeza, felicidade até nos bens terrenos. A vida é muito mais do que isso, diz o Senhor Jesus. A preocupação, ela surge quando o nosso foco é no nosso bem-estar material, terreno, físico, e nos leva a esquecer que a vida é também vida espiritual. Por isso o Senhor depois vai dizer, o foco não pode estar nessas coisas. Essas coisas têm que vir depois. Tem que depender daquele que deve ser o nosso foco. E aquele que deve ser o nosso foco é Deus. O Senhor garante na sua palavra, e não sou eu que estou a garantir, é o próprio Senhor Jesus, que se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, se nós colocarmos o Senhor à frente, Ele cuidará do resto.
O seu amor é aqui demonstrado quando ele diz: pequeno rebanho, não temas, no versículo 32, ó pequeno rebanho, não temas, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Às vezes nós estamos preocupados com uma refeição e o Senhor tem preparado para nós um reino. Um reino. Então, busquemos primeiro o Senhor e se o fizermos, nós estamos a deitar fora a ansiedade e a preocupação. Um outro aspecto que nós aqui podemos ver é que a preocupação, ela nos cega. A preocupação não nos deixa ver o que está à nossa volta. Porque quando nós estamos preocupados e ansiosos, da nossa mente, da nossa cabeça, não sai aquela ideia. Fica tão presente o tempo todo, que nos imobiliza. Além de cegar, paralisa. E há pessoas que estão tão preocupadas, tão ansiosas, que entram em depressão, fecham-se no quarto, ficam às escuras, não veem mais nada. Não fazem mais nada. Não se ocupam de mais nada, porque a sua mente está cheia daquele problema que ele pensa que tem. Fica cega. E quando o Senhor Jesus diz aqui no versículo 24, olhai para as aves do céu, para os corvos, algumas Bíblias dizem os corvos. No versículo 27, olhai para os lírios do campo. O que é que o Senhor está a dizer? Abram os olhos. Olhem à vossa volta. Contemplem toda a criação. Contemplem tudo aquilo que Deus fez e que está a fazer. Vejam como Deus é bom. Vejam como Deus é cuidador. Vejam como Deus é poderoso. E às vezes nós, com aquela coisa que nos está ali a preocupar e a deixar ansiosos, nós deixamos de ver tudo aquilo que Deus já fez, tudo aquilo que Deus já fez até na nossa vida, e nos esquecemos. E continuamos preocupados, porque estamos cegos, não vemos mais nada. Estamos focados no problema que a gente acha que é um problema. Só que muitas vezes esse problema nem sequer existe. Muitas vezes esse problema nem sequer vai existir. Nós antecipamos o problema e ficamos cegos com essa antecipação. Porque é isso mesmo uma preocupação. Uma preocupação é uma pré-ocupação. Ou seja, é estar ocupado de alguma coisa antes que essa alguma coisa exista ou venha a acontecer. Ficamos a olhar para o longe e depois não aconteceu nada. Gastamos o nosso presente em alguma coisa que não mudou nada ao futuro. E não resultou. Estar ocupado com aquilo que ainda não chegou, com aquilo que talvez nunca chegue, impede-nos de ver aquilo que Deus está a fazer. Porque os nossos olhos estão postos lá na frente. Os irmãos, imaginem alguém que vai a conduzir o seu carro e que numa reta grande, numa estrada grande, ele começa a ver umas luzinhas lá na frente, parece que está lá ou uma ambulância, ou um carro da polícia, alguma coisa. E nós começamos a olhar lá para a frente, o que é que será aquilo? E esquecemos que temos um carro à nossa frente e depois, pum, batemos naquele carro que está ali à nossa frente. Às vezes é isso que acontece na nossa vida. Nós estamos a olhar lá para a frente. Não sabemos o que é. Antecipamos o que seja. E não olhamos para aquilo que está a acontecer aqui. E acabamos por nem viver o que está lá e estragar o que está cá. É o que acontece. Mas, irmãos, não estar preocupado não significa que nós não vamos fazer nada. Não me vou preocupar. Eu não, sou uma pessoa tranquila, não me preocupo. Confio em Deus, então cruzo os braços e não faço nada. Não é isso que a Bíblia diz. Aliás, o próprio Senhor Jesus nos ensina para nós sermos diligentes, sermos vigilantes, mas não ansiosos com o futuro. O apóstolo Paulo diz lá em Tessalonicenses, no 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, que se alguém não quiser trabalhar, então não coma também. Então o que nos diz a própria palavra de Deus é que nós temos que trabalhar para comer, para viver, mas não devemos ficar ansiosos. Não devemos ficar ansiosos. Há muito tempo eu aprendi uma frase que me deixa muito tranquilo.
E a frase é esta: se o teu problema tem solução, por que é que ficas preocupado? Se o teu problema não tem solução, por que é que ficas preocupado? Ou seja, a preocupação não resolve. E este é o terceiro aspecto que nós encontramos aqui nesta passagem. É que a preocupação é inútil. Ela não resolve nada. Eu, quando era criança, lia muito os livros do Tio Patinhas. Alguém se lembra ainda? Agora já ninguém conhece essas... mas o Tio Patinhas. Sabem que o Tio Patinhas era aquele pato rico, não é? Muito rico, tinha 3 sobrinhos, e ele tinha uma sala que era a sala da preocupação. A sala da preocupação. Quando ele ficava preocupado se haviam de roubar o tesouro dele, lá a caixa forte, ele andava lá às voltas, não é? Às voltas, preocupado. Não resolvia nada, mas andava preocupado. E às vezes nós, quando estamos preocupados, é isso mesmo, é andar às voltas e não vamos a lado nenhum, não resolvemos nada. O versículo que nós encontramos aqui diz no versículo 25 o seguinte: qual de vocês, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Ou seja, a preocupação não resolve. Alguém consegue mudar alguma coisa só pelo facto de estar preocupado? Alguém consegue mudar alguma coisa só pelo facto de estar ansioso? A preocupação, a ansiedade não muda nada. Nós não podemos mudar as situações através da preocupação. Então, porquê ficar preocupados? Às vezes, nós temos vários motivos para preocupação. Além das coisas materiais, nós também ficamos preocupados. Olha, os pais ficam muito preocupados com os filhos. Como é que vai ser o futuro do meu filho? Eu lembro-me de um pai que, assim que a sua menina nasceu, estava ainda na maternidade, ele ficou muito sério a olhar para ela, muito preocupado. E alguém disse: então, mas não estás feliz? Estou, mas não é qualquer um que vai casar com ela. Ela tinha acabado de nascer, ele já estava a pensar no casamento. Então, ficar assim, preocupado, não significa que ele vai ter qualquer interferência depois no casamento da filha. Mas, meus irmãos, nós vivemos muitas vezes assim, pensando que vamos conseguir a solução. Não vamos conseguir a solução, porque a solução está só em Deus. É por isso que Paulo escreve aos Filipenses dizendo para nós não estarmos ansiosos por coisa alguma. Antes, as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Com louvores, com ações de graças. É por isso que a Bíblia nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Deleita-te também no Senhor e espera nele. Então, não adianta, nós não vamos alterar a decisão do patrão se nos vai despedir ou não por causa de estar preocupados, mas podemos ter interferência através da oração. Nós não vamos mudar a saúde só porque estamos preocupados, mas podemos alterar a situação se tivermos cuidado com a saúde e entregarmos a nossa vida e o nosso corpo ao Senhor. Então, não adianta ficar ansioso, não adianta ficar preocupado, porque além de ser inútil, paralisa-nos e não nos leva a fazer aquilo que nós devemos fazer. A preocupação, e é um outro aspecto que nós encontramos aqui nesta passagem, ela coloca-nos no mesmo nível, em pé de igualdade, com aquela pessoa que é incrédula, com o descrente. Nós não queremos ser comparados com o crente. Nós não gostamos nada que nos digam assim: isso é coisa de descrente, é coisa de incrédulo. Não queremos ouvir essa expressão. Mas quando nós vivemos ansiosos e preocupados, nós estamos a ser como o incrédulo. Vejam o que diz o versículo 30. Porque, vamos ler o 29 também. Não pergunteis, pois, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas. Mas o vosso Pai sabe o que necessitais delas. Ou seja, aquela pessoa que é descrente, ela vive preocupada com todas essas coisas. Ela vive ansiosa com todas as situações que a vida lhe coloca, porque ela não conhece a Deus.
Ela não tem um pai que os ama. Não reconhece o amor desse pai. Mas nós conhecemos. E sabemos que Ele, como diz aqui, ó pequenino rebanho, ó pequeno rebanho, vosso Pai tem algo muito maior para vocês. Tem um reino. Tem bênçãos que renova a cada dia. Tem tesouros. Talvez não sejam com ouro, nem com prata, mas tesouros maiores que duram para a eternidade. Então, se nós vivemos em ansiedade, nós estamos-nos a colocar no mesmo nível, em pé de igualdade com o incrédulo, porque o incrédulo vive assim, procurando essas coisas. E isso revela o quê? Revela pouca fé. No versículo 28 o Senhor diz, homens de pouca fé ou de pequena fé. É precisamente nas horas das aflições, das necessidades, das tribulações, que a nossa fé é provada e que ela se manifesta ou não. É precisamente nessas alturas que nós mostramos a diferença. É precisamente nessa altura que nós mostramos a diferença. Meus irmãos, não adianta dizer eu confio no Senhor, se na hora da dificuldade, em vez de confiarmos no Senhor, ficamos ansiosos e preocupados. O que vai ser o meu dia amanhã? Como é que vai ser? O que é que vai acontecer? Será que Deus vai estar presente? Será que Deus, às vezes até, será que Deus existe? Será que Deus me ouve? Será que Deus me ama? Irmãos, se nós confiarmos que Deus existe, que Deus é poderoso, que Deus nos ama, que Deus cuida de nós, que Deus jamais nos abandona, que Deus está no controle de todas as coisas, então não há razão para ficar ansioso, mas sim para confiar neste Deus. Como vencer a ansiedade? Como vencer, como destruir a preocupação? Versículo 31 diz, busca antes o reino de Deus. Busca a Deus, procura ao Senhor, procura conhecê-lo, procura caminhar com Ele, procura conhecer a sua palavra, beber da sua palavra. No versículo 32 volta a dizer, ó rebanho pequeno, o vosso Pai agradou dar-vos o reino, então confia nas promessas do Senhor. Busca a Deus, confia nas suas promessas, confia no seu amor, confia em Deus. E mais uma coisa, sonda, analisa o teu coração. Procura perceber o que é que tu valorizas. Porque muitas vezes a ansiedade vem por causa daquilo que nós valorizamos. Aquilo que nós achamos que é mais importante. Aquilo que nós consideramos de muito valor. O que é que tem de valor no teu coração? Se aquilo que mais valor tem não é Deus, não é obedecer-lhe, não é colocá-lo à frente de todas as outras coisas, então o Senhor diz que tudo isso é idolatria. Confia no Senhor, porque não é pelos teus esforços, não é pelos esforços de cada um de nós que as coisas mudam. O Salmo 127 diz-nos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será deitar de madrugada, comer o pão das dores, porque é o Senhor que dá o descanso. É inútil não dormir, ficar sem dormir, perder o sono, correr de um lado para o outro, agitados, sem buscarmos primeiro o Senhor. Por isso, o Salmo 37 nos diz, confia nele, espera nele, deleita-te nele e ele concederá o que deseja o teu coração. Por isso, meus irmãos, como vencer a ansiedade? Lembra-te que a ansiedade é um problema de visão. É estar focado nas coisas erradas. A ansiedade é inútil. Não resolve nada.
A ansiedade coloca-nos no mesmo nível de um descrente. Isso é um mau testemunho para o mundo até. Porque o descrente vai olhar para nós e vai dizer assim, não vale a pena ser crente, porque o crente também anda assim como eu, é igual. Mas vale a pena buscar a Deus, confiar nele, entregar-lhe a nossa vida e Ele fará a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Que o Senhor vos abençoe. Amém.